Pastor Neto Andrade, para quem não o conhece, geralmente quem o conhece sabe que ele é pastor, ele está mestrando em Direito pela, não sei se eu vou conseguir falar, mas é isso, ó, Must University, especialista em Teologia e Interpretação Bíblica pela Fabapar, advogado, formado em Direito pela Unip, graduado em História pela Uniaselv, bacharel em Teologia pela FATE, né? Acertei? Olha aí, ó. Capelão internacional pela Unipas, diretor e fundador da Escola Brasileira de Ciências Teológicas, professor da Academia de Pregadores em Hebraico e Exegese do Antigo Testamento, ex-servidor público do Distrito Federal, escritor e evangelista pela Assembleia de Deus, Campo do Guará 2, Brasília, no Distrito Federal. 2 horas depois. Puxou a capivara toda. Então, 2 horas depois, né? Mas assim, esse currículo ele é admirável. Sim. Talvez eu sou mais novo do que o senhor, não parece? Mas eu sou mais novo. É porque existem pessoas assim que não aparentam ter idade. Quantos anos tem? 39. 39, olha aí, 39. Ó. 9 anos mais que eu. Mas tá novo, né? Mas que currículo admirável. O cara passou a vida toda estudando, não foi isso? Assim, na verdade, é porque eu comecei realmente cedo, né? Depois de terminar o ensino médio, eu praticamente já ingressei na universidade de História, bacharelado. E aí foi quando, juntamente, veio o ministério, né? Realmente, o meu coração ardeu pelo ministério e veio a vontade de fazer teologia. Mas as condições realmente muito precárias. E Deus foi dando graça e a gente foi terminando, concluindo alguns, deixando outros para trás também. É muito importante falar que você tem um currículo muito positivado, porém, no caminho a gente tem os fracassos também, Sim. Né? As derrotas que vão acontecendo, mas eu sempre tive essa ideia de um dia eu vou chegar, eu quero, entendeu? Botei isso na minha cabeça e sempre muito incentivado pelo meu pai, né? Pela minha família e foi dando certo. Mas aconteceram alguns percalços aí para que até aí chegasse. Né? E como é que foi? Eu sei que para ter um currículo desse, teve um momento que tu teve que conciliar trabalho, ministério, família e o estudo. Entendi. Como conciliar tudo isso? Na verdade, assim, Fábio, a primeira faculdade que eu ingressei foi a Universidade Federal do Maranhão, em São Luís. Eu nasci em Bacabal, no Maranhão, uma igreja muito boa, abençoada. Ali eu me envolvi com a obra de Deus de coração mesmo, sabe? E aí, o que acontece? Eu tinha arrumado um emprego numa loja, que eu não vou falar o nome, a não ser que patrocine aqui, né? Que Pelo amor de falar Deus, o nome né? da loja, tá? Mas fica a dica. E tinha passado para ser vendedor nessa loja. E, ao mesmo tempo, eu passei no vestibular. Eu falei com meu pai, ele falou, vai para São Luís, que lá eu vou sustentar você. E aí foi quando eu ingressei na faculdade de História, bacharelado. Porém, foi o tempo que o ministério também veio. E eu tive que fazer uma escolha e não tive dúvida, escolhi o ministério. Comecei a viajar pelo Maranhão, pregar e literalmente abandonei a faculdade de História, por entender que era um tempo de Deus para o meu ministério. Então, eu solteiro ainda, fiquei aí dos 17 até os 25 anos aí, rodando o Maranhão até casar. Mesmo assim, eu continuei viajando. E aí foi quando eu consegui concluir essa faculdade que eu tinha deixado pela metade, que era de História, pela Uniaselv. Sim. Que abriu um núcleo em São Luís. E eu falei, agora é o momento de eu concluir essa faculdade. Consegui concluir. Só que eu já estava fazendo teologia também. Aí foi quando eu conciliava História, teologia e as viagens. Entendeu? Realmente, concordo com você, muito difícil. Então, você tem que ter um jogo de cintura, você tem que ter um horário muito programado. Disciplina, essa que é a verdade. Você tem que ter uma disciplina. E isso foi bom para mim, apesar de ter sido muito sofrível, foi difícil, não vou mentir para você que foi fácil, foi muito difícil. Mas Deus foi dando graça. E foi quando eu terminei a Uniaselv, terminei a faculdade de História, depois terminei a faculdade de Teologia, e aí fui me especializar por conta própria, né, autodidata, em Hebraico. E a coisa começou a acontecer. E sempre o desejo também de fazer Direito, mas isso aí é uma história que já é um pouco mais recente, de 6 anos atrás. Foi quando minha esposa entrou para Psicologia e eu também consegui ingressar em Direito. E aí, outro problema. Por quê?
eu precisava viajar também para pregar. Sim. E fui conciliando. Tu disse que por trás do currículo positivo também tem as histórias de fracasso. Pontua aí uma história de fracasso. Quando eu falei fracasso, por exemplo, você sabe que o ministério ele tem os seus desafios. Então, hoje eu glorifico muito a Deus onde eu estou, não por merecimento, mas por graça de Deus. Mas quem nunca já dormiu numa rodoviária? Então, eu tenho 39 anos, Fábio, eu comecei com 17 anos a pregar. Então, se você contabilizar aí, eu tenho 20 anos, ou mais de 20 anos, pregando a palavra. Então, já fui muito abandonado em rodoviária, entendeu? Então, fui muito humilhado em algumas igrejas, não pelas igrejas, mas, infelizmente, por alguns líderes despreparados que não sabiam muito lidar com a questão do pregador itinerante. Então, na minha época, ainda era meio complicada essa questão do itinerante, do pregador que chega convidado. Entendeu? Então, eu sofri muito na minha caminhada, entendeu? Como eu falei para você, de passar necessidade, de ir com a passagem de ida e confiando que lá viria a passar de volta e terminar o culto e a pessoa, olha, tem R$5 aqui, dá? Eu digo, dá para... Dá para comer uma coxinha e voltar a pé. Exatamente. É aí que nasce o que eu te falei. Então, poxa, eu larguei a faculdade de História para me dedicar ao Evangelho. Entendeu? Mas eu não vou mentir para você, o Evangelho foi algo que na minha vida sempre me impactou muito. Sim. Sabe? Eu sempre fui muito motivado. Tanto que meu pai, ele me incentivava a ir para o ministério, pregar, mas ele sempre falava, olha, Paulo, ele é pregador, mas tem cidadania romana. Ele precisa disso aqui, entendeu? Então, meu pai sempre foi muito de me incentivar e brigar comigo mesmo, nesse sentido, sabe? Então, quando eu falo de fracassos, é nessa ideia, né? De muita frustração, de muitas dores, né? Exatamente, os problemas que a gente passa, né? De ter que largar algumas coisas em prol de um sonho, né? De pregar. Eu sou daquela leva que você assistiu o pastor Gilmar Santos, queria imitá-lo, né? Eu sou dessa leva aí, entendeu? E ficava olhando os DVDs dos Gideões, dizendo, mas uma época muito top, você sabe disso. Uma época que influenciou muita gente, né? Meu Deus do céu. Muita gente. A gente ficava ali no cassete ainda, né? Hoje é fácil, você coloca no YouTube, é muito fácil. Realmente era aquela fita cassete lá, você colocava no videocassete. Mas a sua história aqui, ela é bastante interessante, porque mesmo tu pregando e portas se abrindo, chega um momento que tem essa percepção, eu já estou como um pregador bem-sucedido. Geralmente, quando isso ocorre, ou ocorreu com muitos pregadores, muitos abandonaram os estudos. Tem pregadores que nem concluíram o ensino médio, porque na percepção ele teve na sua mente a percepção que estava com o ministério bem-sucedido e não precisava continuar os estudos, que o ministério ia levar ele à realização dos seus sonhos, a realização dos seus interesses, das conquistas, dos altos e ideais. Mas você foi diferente. Você deu continuidade aos estudos, conciliando o ministério, as agendas, aos estudos. Mas chegou um momento em pensar em que não precisava continuar estudando? Assim, decisivamente, eu nunca pensei em largar tudo. Eu pensei em momentos. Eu tentava explicar isso para as pessoas. Olha, a decisão que eu tomei agora de abandonar o meu curso é porque eu sei que era um momento. Eu fui chamado por um tempo. E aquele tempo ardia. É como se a voz do Eterno dissesse. É o momento. Que é aquele momento ministerial que você sai plantando. E outra coisa, começou aqueles convites ali no Maranhão, nos congressos de mocidade, e começou a acontecer. E aquilo foi ardendo em meu coração. Porém, eu sempre tive sonhos paralelos. Por exemplo, a advocacia era um sonho que eu tinha. Uhum. Eu tenho uma inspiração de casa. A minha prima ela é procuradora do município de São Luís e o marido dela é juiz federal. Então, sempre serviu para mim como uma inspiração. Entendeu, Fábio? Nesse sentido. Agora, eu penso que a pergunta ela não é tão simples de responder. Uhum. Né? A tua pergunta não é simples. Por quê? A gente sabe que o ministério ele é formado por extirpação de alguns sonhos. Olá, o cá. Sim. Por isso que eu falei, o meu primeiro abandono foi necessário para que esse tempo se cumprisse. Porém, uma coisa eu vou te falar, e as pessoas que me conhecem sabem que eu sou assim. Eu sempre fui oportunista nesse sentido. Apareceu o Ponto da Grego, eu estudo. No meu tempo, mas eu estudo. Mesma coisa de direito. Né? Direito foi uma decisão, mas eu estava um pouco mais, digamos, estabilizado em agenda, com os convites final de semana. Então, eu fiz direito presencial 5 anos como pregador itinerante. De segunda a sexta. Presencial? Presencial. Na Unip, lá em Brasília.
entendeu? Então, saindo de manhã cedo, indo para a faculdade, voltava. Obviamente que em alguns convites, que eu chegava segunda-feira à tarde ou à noite, é como eu falei, há um jogo de cintura. Professor, eu vou faltar tal, mas você tem como antecipar uma matéria ou eu tenho que fazer um trabalho, então tem todo esse jogo de cintura. Então sempre foi assim. É o que eu falo para essa geração, pelos alunos que eu tenho também, eu falo, gente, ó, se der para conciliar, concilie. Se der para conciliar, concilie. Seria o conselho que eu dou para essa turma, porque às vezes eles veem no ministério uma sobrevivência, entendeu? Acabam, inclusive, infelizmente, transformando negócio. Opa, peraí, eu preguei hoje. A situação financeira foi essa. E se eu trabalhar o mês todo, eu não vou ter isso? Então, peraí, aqui é melhor. Então, ele esquece, às vezes, da voz que o chamou e passa ao eco do financeiro. Então, isso é um problema. Então, o que eu falo? Se conseguir fazer as duas coisas, é melhor ainda.